Olá, meus amados, a paz, o amor do Altíssimo. Amados, mais uma igreja aqui do Apocalipse, né? A igreja de Sardes. A igreja de Sardes é uma igreja que está aí fazendo, né, amados? Coisas assim que já, naquele ponto que eu falei, agradam já ao Senhor, várias coisas que elas fazem, mas tem práticas erradas a respeito do perdão, né? Ele vai falar lá que para elas conservar, né, para elas fortalecer aquilo que está morrendo nelas, né? Quer dizer, que é o amor. Então, para elas fortalecerem. E que alguns deles têm conservado as roupas brancas, né? Quer dizer, tem conservado essa pureza, né? Então, mas precisa fortalecer o perdão aí para poder se adequar, né, ao reino de Deus e fazer aquilo que o Pai pede, né? Então, quer dizer, o que ele pede? Ele pede que a pessoa venha fortalecer esse amor, que a pessoa venha conquistar esse amor. Então, ela vai precisar quebrantar todo aquele mal, né? E fortalecer esse amor, né? Então, ela ainda está sendo testada. Então, quer dizer, à medida que ela conseguir abranger esse amor que o Pai pede, aí sim, aí ela vai poder ter essa glória com o Pai. Mas eles ainda conservam longe por conta disso, né? Então tem que tirar aí o orgulho, a vaidade, né? Todo o sentimento que às vezes distancia do Pai por conta disso, né? Eles acham que estão corretos, mas por não terem, né, esse espírito ainda de Jesus falando neles, né? Eles ainda estão presos à antiga aliança, né? Eles ainda estão presos em fazer a vontade do Pai pela antiga aliança, né? É onde fala que a porca lavada ela volta a rolar na lama, é isso, né? Que eles têm que lavar o copo por dentro, né? Então é isso, que às vezes eles têm esse entendimento aí de que tem que fazer o que é correto, né? Eles procuram estar buscando essa linhagem de fazer o que é correto, mas não desenvolveram o amor, né, e a misericórdia. Então o Pai chama isso, a eles conservarem as roupas brancas e também aprenderem, né, a buscar esse entendimento aí para poder aumentar dentro deles esse amor, né? Aumentar, que é o que o Pai pede, né? Através do perdão, da misericórdia, e não querer praticar a balança igual, né? Querer ser igual a todos, não querer ser diferente, né? Entender que todos são irmãos, entender que esse irmãozinho que às vezes outrora aí parece estar errado, aquilo lá é uma oportunidade para você se achegar ao Pai, né? Uma oportunidade para você aprender a perdoar, para você aprender entender que aquele irmão lá também está sendo testado, né? Então é isso, amados. Quando você ama o próximo como a ti mesmo, você entende, né, que o irmão ele está sendo testado, né? E talvez você ainda está praticando coisas que você achava que era correto, mas é imoralidade sexual, né? Você está praticando coisas, reinos seus aí, que você achava que era correto, que é permissível, né? Que você é uma pessoa correta com Deus, né? Faz tudo certinho, mas quando na verdade isso que você faz não é da vontade de Deus, né? Então, para você manter as suas roupas limpas e você atingir esse amor que o Pai fala, você tem que desapegar aí do que você achava que era correto. Você tem que sair desse mundinho que você conquistou, né? Porque se você não sair, você não vai atingir o amor que o Pai pede. Então você vai ser castigado aí para você entender isso, né? Muitos sofrerão, serão castigados aí para aprender isso aí que o Pai quer, né? Que esse desapegar aí, que você vai ter que aprender, porque você é um espírito e o amor que você tem que desenvolver aí é um amor de irmão. É amar o próximo como a ti mesmo. O Pai não colocou outro mandamento. Só existe esses dois. E você acabou criando um aí por conta da idolatria que você foi seguindo, né? Você seguiu uma idolatria, né? Você conquistou ídolos aí para você. Você quis fazer famílias à parte da família de Deus,
Você quis fazer famílias carnais, né? Essa família que você criou aí é uma família carnal. A família de Deus é você com os irmãos que estão lá fora. É um amor de irmão, né? Você não tem como você entrar no corpo de Cristo apegado, né, a pessoas. Não existe, não tem essa possibilidade, né? O que você aprendeu, você tem que esquecer. Você tem que abandonar aqueles ensinamentos de antepassados, assim como o apóstolo Paulo ele ensina, né? Para você aprender o amor de irmão. Para você aprender que esse amor que você aprendeu aí é errado, né? Que você não entra no corpo da igreja de Cristo tendo uma igreja sua aí, uma família sua. Não, você não entra. Você é parte da igreja de Cristo. Você não entra lá com uma igreja pronta. Não existe isso, né? A igreja de Cristo, você faz parte dela, né? Para você fazer parte de alguma coisa, você tem que se dividir aí, você tem que sair da onde você está. O que você criou aí, Deus não aceita no reino dele, né? Deus não aceita na igreja dele. Para você somar na igreja de Cristo, você tem que se dividir aí, né? Por isso que Jesus fala que ele veio para trazer essa separação, né? E Deus e ele fala que Deus espalha onde não semeou, né? Espalha onde não plantou e ajunta onde não semeou. O que ele quer dizer com isso? Que o que você plantou aí, ele vai espalhar, né? Você vai ter que ser individual aí, vai espalhar, porque ele não tem como salvar o seu reininho que você criou aí. Ele vai espalhar esse reino que você criou. Aí você amando o próximo lá a ti mesmo, você vai entender isso, né? Você vai entender que é a vontade de Deus. Quando você começar a amar o seu próximo, você não entende ainda porque você ainda não ama o seu próximo, né? Por isso que Jesus fala que não adianta você falar Senhor, Senhor, que ele vai dizer que não te conhece. Porque ele não conhece mesmo, porque você não ama o seu próximo. Quando você amar o seu próximo, você vai entender isso que está sendo dito para você. Você vai entender que aquele amor que você tinha antigo não era verdadeiro, né? Era um amor que você inventou aí da carne. É um amor carnal, né? É um amor carnal. Então, quando você entender que o amor é o amor de irmão, né? Que é amar de irmão e a Deus sobre todas as coisas, aí você vai entender que a parte que você tem, que você faz no corpo de Cristo é assim, né? Por isso que infelizmente muitos sofrerão, amados, para poder desapegar desse amor, porque a pessoa criou raízes, né? Ela criou vínculos. Então por isso que Jesus falou, né, que o menor no reino da terra é o maior no reino dos céus, que é aquele que para você não ajuntar tesouros na terra. Jesus ele ensinou tudo. Só que você não foi pelo lado de Jesus, você foi pelo lado ofertado pelo mundo. Deus ele criou essa oferta e você caiu, você foi atrás, né? Deus permitiu esses ídolos, Deus permitiu os falsos profetas, Deus permitiu tudo isso. Foi ele que criou, ele está por trás de tudo isso. Esse Satanás aí é servo dele. Esse diabo aí é servo de Deus. Ele obedece ao comando de Deus. Tudo aqui, amados, é pelo comando de Deus, né? Só que ele tem os ventos dele também, os anjos dele, né, os ventos dele, que são para te guiar para o corpo da igreja dele, para o corpo da igreja de Cristo, né? Ele tem esses anjos, né, que vão te dar esse entendimento que vem de Cristo, para você poder sair da onde você entrou. Então esses anjos de Deus é exatamente para te arrancar daí onde você entrou, esses laços que você fez, né? Você criou laços aí com a carne, com a terra. E isso não dá para... Esse é todo o mal, todo o engano, né? Porque se isso fosse certo, você já estaria salvo, você não precisaria de Jesus. Porque você já pratica o amor da carne aí. Então esse amor não é o que agrada a Deus. Por isso, todas as igrejas aí, elas não estão adequadas por conta disso, né? A exceto da igreja de Filadélfia, né? Que você vai ver falar depois, a gente vai falar também sobre a igreja de Filadélfia. Então, amados, você ter esse entendimento que você não pode mais ter reinos seus, né? Isso aí foi o que fez, que aconteceu lá no Éden, né? E depois você vê falar claramente no capítulo 6
onde os filhos de Deus, né, os filhos espirituais de Deus, que todo aquele resumo do Éden ali para você entender de forma espirituais, que você vai ver que a criação ela surge lá como animais, né? Como animais, não surge como você se torna agora esse humano agora. Depois você entra para o capítulo, você entra para o sétimo dia, né? Você vai ver que Deus criou todo o universo, tudo que ele fez, a criação toda, até o sexto dia. No sétimo dia é o dia do descanso. É esse dia que Deus mandou você guardar, que está prometido para você. É aonde você vai entrar agora. É aonde que o humano entra. É aonde que entra o Adão e Eva. Entendeu? O Adão e Eva entram agora nesse plano. Né? Esse corpo, a igreja de Cristo, Deus e a igreja dele entra agora nesse plano. Né? Cristo é essa igreja. É a cabeça da igreja. Né? Que representa essa Eva e essa igreja aí. Né? Que fez a figura lá, feminina e masculina, mas é porque fez essa figura. Mas no reino de Deus não existe isso. Né? Então você vai entender que essa distinção não existe no reino de Deus. O ser humano que saiu dos animais que criou. Aí Deus fez todo esse processo de caminhada aí, né? Deus trabalhou duro aí com você, para você ir evoluindo e para você ir saindo dessa carnalidade, né? Desse animal que você tinha dentro de você. Aí ele colocou vários espíritos de animais aí para te atacar, né? Então você vai ver que você teve espírito aí do cão, do touro, de todos os animais aí, para poder você ser aperfeiçoado, né? Para poder Deus te aperfeiçoar. Então você vai ter o entendimento que você é uma criatura até o sexto dia ali, né? Você é uma criatura do sexto dia. Agora você vai virar uma criatura do sétimo dia espiritual, né? Então essa criatura 7 aí, que é definida pelo número 7, é exatamente essa criatura perfeita, né? Que a cabeça dela é Cristo. Então essa criatura Deus está criando agora, e você é parte dessa criatura. Mas até então aí, sem o Espírito de Deus, você é criatura do sexto dia. Você vai se nascer para o sétimo dia. Essa criatura do sétimo dia não nasceu ainda em você. Quando você tiver o Espírito de Deus aí te guiando, aí sim ela vai nascer em você. Você vai abandonar a imoralidade sexual, você vai abandonar todos esses pecados, né, que você cometia, toda essa idolatria, tudo isso, né, toda essa riqueza de coisas aí terrestre que você adquiriu, você vai abandonar tudo isso. Aí você vai nascer de Cristo, que é esse sétimo dia, né? Aí é a partir dali que começa esse Éden, né? Aí só que agora, né, não mais com o plano errado, né? Não mais com o pecado, não mais já com a morte do pecado, né? A morte do engano. Você vai ver tudo isso lá no Apocalipse, né? Que Deus vai lançar tudo isso no lago de fogo, né? No lago de fogo e enxofre. Então todo esse engano, isso aí vai morrer. Deus vai matar tudo isso. Então agora está começando esse processo. Deus está fazendo isso na criatura. Agora essa reta final é para isso, para você ter esse sétimo dia. Aí fala que depois dessa restauração, dessa morte aí da carne, vai haver esse 1000 anos aí que fala, né? Então é aonde Deus entra com esse dia. Esse 1000 anos aí já é parte esse sétimo dia, né? Onde vai entrar esse sétimo dia. Porque um dia para Deus é como 1000 anos. Você vai ver falar isso daí nas escrituras. Fala isso daí, que é um dia para Deus é como 1000 anos. Você já viu alguém falar isso para você, né? Então é esse 1000 anos aí, né? Que vai entrar esse sétimo dia lá. Entendeu? Que você vai estar vivendo já em Cristo Jesus. Ele vai coordenar você, né? Os pensamentos, por isso que a criatura é renovada, amados, porque os pensamentos seus não vai ser mais seus, vai ser de Cristo, né? Ele vai estar te guiando. Por isso que ele fala que ele viria na noite como um ladrão. Por que como um ladrão? Porque ele vai roubar todo o seu pensamento aí, ele vai roubar tudo que você pensava, que você agia, você não vai agir mais, você vai agir como ele. Então vai ser ele te governando. Ele é o sacerdote principal, ele é o sumo sacerdote. E nós somos chamados a ser sacerdotes. Quer dizer, a gente vai receber o alimento dele. É ele que vai alimentar todo o entendimento nosso, todo o conhecimento. Por isso que você, por ele sendo o caminho, a verdade e a vida, você consegue
entrar para o reino de Deus assim. Porque ele vai ser esse corpo perfeito, né? Ele vai ser a cabeça desse corpo. Então nós vamos obedecer a esses espíritos que somos nós, vão fazer parte com ele nesse corpo. Entendeu? É perfeito, é maravilhoso. Só que não da maneira que você esperava que fosse, né? Melhor ainda, né? Muito melhor, milhões de vezes melhor do que você imaginava, o reino de Deus. Então, esse sétimo dia, o dia de descanso, é exatamente isso. É quando você já tem dentro de si, você vai ter amor e paz. É a terra que emana leite e mel, né? Que significa amor e paz, né? Você vai ver Salomão, ele fala lá que o amor é doce como mel, né? E a paz é esse leite, né? Que você se alimenta e fica tranquilo, né? Essa palavra, esse entendimento que Jesus vai te dar uma paz, vai te dar uma tranquilidade, né? Você vai ser nova criatura. Você vai abandonar toda essa carnalidade. Tudo isso que era carne, você vai abandonar. Tudo isso que era terra, vai abandonar. Você vai ser uma criatura nova, restaurada agora no Espírito, né? Então esse sétimo dia. Então você vai entender que ali, aquela vivência lá de filhos espirituais, que você vai ver que nasceu do 7 ali, do filho 7, você está ali, ali começa a vida. Ali começa o homem, né? O homem começa ali. Ali Deus criou o homem, Adão e Eva. Entendeu? Você não foi criado homem, nasceu homem de lá. Não, você foi criado um animal. Você era animal. Aí você foi sendo restaurado, Deus foi formando você homem, né? Agora você vai ter a imagem e semelhança de Deus. Lá no Éden ele fala que Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. Só que você vê lá o capítulo Éden, lá do primeiro capítulo lá do Éden, lá, o sétimo dia, depois que ele descansou o sétimo dia, você vai ver ele falando lá de Adão e Eva. Então esse Adão e Eva não existiu ainda, ele vai existir agora. Esse sétimo dia é agora. Essa perfeição é agora. Só que a história precisou existir, o engano existiu, né? Que foi o que você viveu. Então você viveu primeiro o engano, que é o vinho forte. Por isso que Jesus fala lá em Caná da Galileia, que ele transforma, né, o vinho, ele faz a transformação da água em vinho. Aí o anfitrião fala lá, né, o convidado lá fala para o anfitrião, fala, ó, mas o seu anfitrião serviu o vinho o final da festa. Então quer dizer, é isso que é o melhor vinho. Você agora é esse melhor vinho que vai ser servido no final da festa, né? Então tudo isso que você viveu aí ainda está naquele sexto dia, né? Tudo isso que você viveu faz parte do sexto dia, né? Aonde Caim e Abel lá, eles têm aquele, você vai ver que é o cordeirinho com o cão ali, né? Representando Caim e Abel, né? E aonde o cão vai para o lado escuro, né? Então é a divisão ali da criatura, né? Aonde Deus faz todo esse processo, né? Aí Deus vai lá e forma esse filho 7, que é o filho perfeito, né? Que ele atua em toda a história aí para resgatar essa parte. Então, quando você começa a ter o entendimento, isso que você viveu aí já aconteceu, entendeu? Então já aconteceu, por isso que Deus já escreveu o Éden lá, tudo, a formação, né, de Deus ali, até Noé, que tem o dilúvio, tudo aquilo lá, aquele entendimento, isso daí, amados, é o que tem para acontecer com você, né? É que a história, ela faz um giro aí, entendeu? Então ali o Éden, ali a formação de Adão e Eva, ela começa, aquele sétimo dia é o que vai acontecer aí com você, né? Você viveu até o sexto dia, por isso que fala para você guardar o sétimo dia, porque você não viveu ele, né? Esse sétimo dia, esse Éden perfeito, você vai desejar ele dentro de você aí, entendeu? Por isso que você tem que guardar esse sétimo dia dentro de você, né? Você está sendo restaurado, mas é porque você ainda não tem esse entendimento espiritual, por isso que você não consegue enxergar, né, com clareza ainda. Mas à medida que você vai evoluindo e vai crescendo espiritualmente, você vai enxergar com clareza. Que o Espírito vai fazendo isso. Tudo que a gente está vivendo aqui é um nascimento. Você ainda está na barriga da sua mãe. Você ainda está nas dores do parto aí. Então a mulher não sofreu ainda as dores do parto. Você está sendo gerado ainda. A mulher, que é essa Israel aí, que ela vai para o deserto,
É você indo para o deserto com ela. Mas você ainda não sofreu esse deserto, essas dores do parto, né? Esse deserto aí é a sua vida inteira que você viveu. Representa essa vida inteira, né? Então você ainda está sendo gerado ainda, né? Quando fala que a mulher vai para o deserto, é isso. Ela vai para a escuridão, ela vai para as trevas. O deserto é isso. O deserto é onde você não enxerga a luz, você é só treva, né? Uma vida sem vida, né? Um estado de morte. O que é o deserto? Quando fala lá no Éden que o homem teve o sono profundo, é isso. Você está nesse sono profundo, né? Que ele vai lá e tira da costela do homem e forma ali a mulher, é isso, né? Essa mulher é a igreja. Esse homem é ele, é Deus, né? É o próprio Deus. Então essa mulher que ele forma ali da costela do homem, que ele fala osso dos meus ossos, carne da minha carne, é a igreja. É a igreja de Cristo, onde Cristo é a cabeça. Aí você tem o entendimento, entendeu? Então esse sétimo dia, esse descanso, sétimo dia, você não teve ele ainda, né? Aonde fala que o homem teve um sono profundo, né? Aí, então você vai ter esse sono profundo e você vai acordar nesse Éden, entendeu? Então é esse sono profundo. Tudo isso que você está vivendo aí é esse sono profundo que o homem teve, né? Aí Deus, nesse sono profundo, é que Deus formou você. Entendeu? Então é esse sono profundo. Você está aí como se você estivesse vivendo um pesadelo, uma morte. Aí você vai nascer do Espírito e agora você vai acordar, né, nesse Éden. Entendeu? Então, para você ter um entendimento, é isso. Isso tudo que você está vivendo já está tudo escrito. Que a paz e o amor de Deus continue aí com você.